Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos começar nosso tópico que vai abordar a fisiologia da germinação de sementes. Este tópico está incluído na nossa disciplina de fisiologia de plantas cultivadas. E neste tema de hoje a gente vai introduzir o assunto para avançar nesse assunto ao longo das próximas aulas. A germinação, então, é um processo vital que é resultado da emergência do embrião, certo? Este processo, então, ele é fundamental para assegurar a multiplicação de uma espécie vegetal, seja uma espécie de interesse agrícola, produção de alimentos para animais, para os seres humanos, de produção de biocombustíveis, de combustíveis renováveis, produção de fibras ou para outros fins. Ou até mesmo na multiplicação de espécies silvestres, de árvores, de plantas invasoras ou plantas daninhas. E este processo ele é fundamental do ponto de vista da agricultura para o sucesso da atividade. Uma vez que eu faço o plantio de uma área de milho, uma área de soja, uma área de sorgo, uma área de algodão, eu desejo que esse processo de emergência do embrião, ilustrado nessa figura aqui, por uma semente de uma dicotiledônia, provavelmente uma semente de feijão, eu desejo que esse processo ocorra normalmente e de forma bem uniforme. O que caracteriza então a germinação é o fim do pouso fisiológico, não é mesmo? Então a semente estava ali uma estrutura de reprodução sem nenhum tipo de crescimento, consumindo lentamente as reservas nela acumulada, aguardando o momento adequado para a germinação, que é a temperatura e umidade, estava ali no repouso, mantendo ali um repouso, só esperando o momento de germinação. E para eu compreender melhor este processo, um processo de germinação, eu tenho que entender bem tanto a tecnologia de sementes, para que esse processo ocorra de forma uniforme no campo, que eu tenha um bom lote de sementes, com bom vigor, com pureza, não é mesmo? Mas também eu preciso entender sobre a fisiologia da germinação. No caso aí, especificamente a respeito da germinação. Nesta figura, a gente tem um exemplo, um esquema de uma dicotiledônia endospermica. Como exemplo, uma espécie vegetal dicotiledônia endospermica, nós temos a semente de mamona, muito conhecida por todos nós aqui no Brasil. É muito comum a mamona, É uma espécie, inclusive, utilizada para ser cultivada, produção de óleo, já foi muito plantado, inclusive, em uma determinada época, com incentivos para a produção de biodiesel ou outros tipos de óleo. Mas falando aqui da semente, então, e observando a estrutura de uma dicotiledônia endospermica, a gente tem o envoltório da semente, conhecido como testa, que é esta região aqui, que envolve toda a semente. O tecido de reserva, denominado endosperma, que é essa região aqui. Neste tecido estão as reservas que vão ser usadas pelo embrião para germinação, geralmente carboidratos, mas também são acumuladas reservas na forma de lipídios e de proteínas, vai depender da espécie, a proporção de carboidratos, lipídios e proteínas, nós vamos ver nas aulas mais à frente. Aqui a gente tem o embrião, formado pelo cotilédone,
nessa região aqui, e pela radícula. Então, esse embrião, ao romper a testa, ou a radícula ao romper a testa, a gente diz que houve o processo de germinação do ponto de vista fisiológico. Este fenômeno é denominado protusão da radícula. Ok? Neste slide agora, a gente está mostrando um exemplo de uma espécie dicotiledônica não endospérmica. Uma espécie muito comum, que creio que todos vocês conheçam, é o feijão. Então, o feijão é um exemplo de uma espécie dicotiledônica não endospérmica. A gente tem novamente o envoltório, conhecido denominado como testa. Essa região aqui. O tecido de reserva, que é o cotilédon, não é mesmo? E o embrião. Olha o embrião aqui. Também denominado eixo embrionário, né? Esse eixo tem a radícula, a região onde vai sair a raiz, e as primeiras folhas, os primórdios foliares, né, nesse eixo. Se você em casa quiser observar a olho nu essa estrutura, no caso do feijão, que é muito comum a gente ter um grão de feijão em casa, né? E aí a gente tem que definir o que é semente e o que é grão, né? A semente, do ponto de vista da fisiologia, tem um embrião vivo. Já o grão não tem um embrião vivo, tá? Então a semente, fisiologicamente falando, tem que ter um embrião vivo. Então se você quiser abrir uma sementinha de feijão em casa, abrir ao meio, você vai conseguir observar a olho nu todas essas estruturas, inclusive o eixo embrionário, né? O cotilédon, então, é o tecido de reserva que envolve e protege o embrião, né? E aí a gente tem o embrião, o eixo embrionário, no caso aí, a radícula, né? E os primórdios foliares. Né? Lembrando que essa semente tem 2 cotilédones, daí o nome de cotiledônio. Né? O processo de germinação em si, então, ele vai acontecer em fases. Começando pela embebição. O processo de embebição é caracterizado pela absorção de água. Então, quando você coloca uma semente seca numa região, numa superfície úmida, por exemplo, no solo, a água vai se movimentar do solo para a semente. Então, ela vai absorver água, o processo de embebição. Isso vai acontecer, inclusive, com sementes, que eu vou ter que chamar de grãos, que o embrião não está viável, sementes mortas, né? O embrião morto vai absorver água. Se o embrião estiver vivo, as próximas fases vão acontecer. Então, a embebição é seguida por um aumento na respiração. Então, como a semente é armazenada em umidades muito baixas, geralmente aí de 6 a 8% de umidade, né? O metabolismo respiratório dessa semente é muito baixo. Nós vamos comentar nas aulas mais à frente. Muitas vezes confundido até com micro-organismos. Mas a partir do momento que ocorre embebição e hidratação dos tecidos, que a gente acabou de mostrar, no caso de 2 dicotiledôneas, né? O processo respiratório vai aumentando, vai havendo o crescimento do embrião, a síntese de novas mitocôndrias, a atividade respiratória aumenta, então vem o aumento respiratório, que está associado ao aumento do metabolismo da semente. Seguido, então, de síntese e digestão enzimática das reservas, aquelas reservas lá no endosperma e no cotilédon vão sendo digeridas ou sintetizadas dependendo da necessidade do embrião e vão sendo translocadas ou transportadas e assimiladas pelo embrião. A gente tem um transporte e assimilação. Por fim, vai observar o crescimento e a diferenciação dos tecidos para formar uma nova planta. Então, saindo da semente até uma nova planta, existe esse processo de germinação. Ok? Nossa aula introdutória termina aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.